Gente, vamos falar sobre o teaser da série animada de Darth Maul? Acho que a primeira coisa interessante falar é sobre o contexto dessa série. Ela vai se passar cerca de alguns anos depois do início do Império. O Palpatine, o Imperador, tá atrás do Darth Maul. Por quê? Porque ele sabe muito. Para quem não se recorda, o Palpatine e o Darth Maul se enfrentaram em Mandalore quando o Darth Maul estava liderando os Mandalorianos. E nesse dia, o Palpatine matou o irmão do Darth Maul, o Savage Opress, e acabou com o reinado do Darth Maul dentre os Mandalorianos. O Maul ainda sobreviveu a essa batalha. O Palpatine levou ele foi resgatado pelas bruxas de Dathomir, lembra que aparece na série de Açúcar? E depois o Darth Maul tentou montar o Império criminoso só pra ele, assim, sabe? Tanto que no filme do Han Solo, ele tá por trás dos planos de todos os acontecimentos daquele filme. Ele liderou a Aurora Escarlate, que é um grande império criminoso, formado por ele. Pra quem não se lembra, o Darth Maul aparece no finalzinho do filme do Han Solo e liderando a Aurora Escarlate. E lá muitas pessoas perguntaram como é que ele virou esse magnata do crime, liderando esse império criminoso, sendo que ele morreu no final do Ameaça Fantasma. Então, ele não morreu. E muita coisa aconteceu com ele. Ele participou das Guerras Clônicas, rolou essa história com Palpatine, rolou essa história de Mandalore, ele lutou contra a Ahsoka. E durante muito tempo ele estava desaparecido e o Palpatine atrás dele. E nesse tempo ele estava meio que criando esse império dele. E então essa série vai mostrar a trajetória dele até ele virar esse grande mafioso no universo de Star Wars. Logo no começo do teaser, a gente já vê uma narração em off falando: vou mostrar a galáxia como ela realmente é. Mostrando que. Vou mostrar a podridão da galáxia no universo Star Wars, o submundo, as bandidagens de Star Wars. E é um tema que eu gosto muito dentro de Star Wars. Eu queria sempre ver muito mais sobre isso. Eu sempre quis ver uma série focada nesse submundo. Tô empolgado para poder ver essa dinâmica entre as facções criminosas. Aqui a gente tá vendo o sindicato dos Pikes, que eles aparecem no filme do Han Solo, aparecem na série do Boba Fett, aparecem naquele jogo Star Wars Outlaws como uma das facções. Eles vão ter muita importância para a série, imagino, porque são os maiores grupos criminosos dentro do universo Star Wars, então imagino que eles vão ter muita relevância nessa história, porque vai tratar sobre submundo, né? Outro detalhe interessante de notar é a aparência dos Stormtroopers, que aqui eles estão naquela transição entre clones e Stormtroopers. Para quem não sabe, os Stormtroopers da trilogia clássica são humanos que foram de bom grado participar do Império, receber salário, esse tipo de coisa. E nesse período está tendo a transição entre clones treinando essa nova geração e os clones sendo afastados. Isso foi muito bem visto na série Bad Batch de Star Wars, que os clones foram tratados como lixo e começaram a ser sucateados. Alguns sobreviveram para poder treinar essa nova geração, outros simplesmente deixados de lado. E na série do Obi-Wan a gente vê tipo, alguns como mendigos pedindo esmola na rua. Então esse capacete é o capacete da transição dessa etapa, sabe? Essas duas aqui são uma mestra Jedi e sua Padawan que sobreviveram à Ordem 66 e tudo leva a crer que essa menina aqui, a Padawan, ela tá muito desiludida com a galáxia, com tudo que tá acontecendo. E eu tenho uma certa teoria de que ela vai se tornar a Padawan não, a acólita do Darth Maul. Ele vai pegar ela pra aprendiz, porque, né, como a gente viu em Rebels, ele tá doido pra passar adiante os seus ensinamentos. Gente, esse aqui é o Capitão Brandon Lawson. Ele vai ser tipo uma espécie de detetive, de xerife do planeta. É um planeta sem lei que vai se passar a série, pelo menos nesse primeiro momento. E um fato curioso sobre ele é que ele é vivido pelo brasileiro candidato ao Oscar, o Wagner Moura. Sim, Brasil em Star Wars, não só apenas aquele brasileiro infiltrado na Lucasfilmes que dá aqueles nomes tipo Capitão Panaca, Jakku, Conde do Ku, mas agora um ator dentro de Star Wars. Nesse momento parece que essa menina está sendo resgatada, que é a Padawan. E o trailer todo tem uma narração em off com a voz do Darth Maul falando sobre ver a galáxia como realmente ela é
E aqui fala, nesse momento, sobre oferecer uma oportunidade. Eu acho que aqui ele vai pegar ela para ser aprendiz dele e ela vai largar de vez os ensinamentos Jedi para virar uma usuária do lado sombrio da força sobre os comandos do Darth Maul. Isso aqui, vou até sumir daqui, ó. Eu queria apenas comentar com vocês sobre como é bonita essa cena. Gente, eu adoro quando o Star Destroyer aparece no meio da cidade assim, mostra o poder do Império, a opressão do Império. Eu acho muito bonito essa cena, eu acho tá incrível de bonita. Me lembra muito Andor e Rogue One, né? Tomara que tenha mais takes assim de enquadrar e colocar de wallpaper no computador. Aqui é uma cena de corredor, né? Cena de corredor em Star Wars são sempre incríveis. Luke no final de Mandalorian, o Darth Maul no final de Clone Wars, Darth Vader em Rogue One. Cenas de corredores em Star Wars, por algum motivo, combina muito. Eu acho que a escuridão com o sabre de luz e geralmente os usuários do sabre de luz serem muito mais poderosos que todo mundo que tá no corredor sempre gera cenas incríveis. E essa aqui promete ser incrível também, né? Aqui nesse momento a narração do Darth Maul falando sobre impérios podem ser destruídos. Então com certeza tá dando a entender que ele tá muito com o sangue nos olhos. Ele quer criar um império paralelo dele, do criminoso, para derrubar o Palpatine e ser o governador da galáxia, né? De alguma forma, mesmo que seja no submundo, escondido, longe dos olhares de todo mundo, mas ele quer derrubar o Palpatine do poder e ele ser o cara que controla a galáxia sobre suas mãos. E um fato curioso aqui, ó, ele tá lutando contra o Inquisitor. Lembra dos Inquisidores? Que são aqueles Jedi caídos que estão sob o comando do Darth Vader, que não são Sith, mas são usuários do lado sombrio da força. Esse aqui é o Marok, é o primeiro irmão. Ele aparece na série da Ahsoka. Provavelmente ele vai morrer nessa série para aparecer como zumbi, aquela fumacinha que aparece na Ahsoka, lembra dele? Aqui, a cena que é cortado pelo Ahsoka e vira uma fumaça, provavelmente aquele era um zumbi voltado à vida pelas Irmãs da Noite, né? Essas fumacinhas que dá muito a entender isso, mas nunca ficou muito claro na série. Mas eu acho que é isso mesmo, né? O visual dele é incrível, eu quero muito ver mais dele na série, do Darth Maul, que ele seja tenha combates legais contra o Darth Maul, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas em Rebels o Darth Maul usa um sabre de luz mais ou menos assim, de Inquisidor. Talvez ele tenha matado o Marok e tenha pegado o sabre de luz dele, porque essa série vai se passar antes de Han Solo e Han Solo se passa antes de Rebels. E a gente não sabe como o Darth Maul chegou a ter Han Solo, a gente não sabe como o Darth Maul chegou de Han Solo a Rebels. Talvez essa série passe por tudo isso, talvez. Eu queria muito, gostaria muito de ver isso. De todos os buracos que a história de Star Wars tem, de todas as faltas de informações que a gente tem, o que mais que eu gostaria de ver mais completado assim, tapado, é o Darth Maul como saiu de Han Solo para Rebels. Isso aí, porque me incomoda muito não ter essa informação. Pra quem não sabe, no antigo Legends, o universo expandido de Star Wars, antes da Disney comprar os direitos de Star Wars, ele tinha um aprendiz dessa mesma raça, né? Inclusive, era um dos planos do George Lucas, o episódio 7, 8 e 9, terem eles como vilões. Assim, uma das ideias que passou pela cabeça dele. Então acho que faz sentido eles resgatarem essa ideia e trazer pra essa série. Então, vocês estão empolgados com a série? Gente, me segue aí. Me segue aí no canal. Comenta aí embaixo qual que é a opinião de vocês, se vocês estão empolgados pra série. Dê like no vídeo. Gente, vamos engajar, eu quero muito crescer aqui. E tô gostando muito de fazer vídeo. Desculpa aí qualquer coisa da qualidade aí, tô começando. Mas a ideia é melhorar cada vez mais. E conto com vocês aí, gente. Valeu, abração.